esse negócio do tempo de tela é uma coisa que eu acho que me transtorna a minha companheira Dani também. Eu acho que transtorna todo mundo, Sim. porque é a sensação que a gente tem olhando para o filho que ele está escoando o tempo da vida dele numa coisa inócua, que não vai gerar nada, que está deixando o cérebro dele mais bugado, Uhum, sabe? uhum. E o que que é? Ele fica E vendo o quê? TikTok, joguinho? não, é jogo online, basicamente. Que eu Uhum. acho que foi o que aconteceu na pandemia, que era um modo de socialização, assim, que eles não tinham, eles adolesceram na pandemia, os meus dois filhos mais velhos. Então foi muito difícil, porque teve um dia, inclusive, que o Luan, esse mais velho, ele me abraçou, chorou e me deu um soquinho aqui e falou assim: eu não queria estar com vocês. Tipo, ele queria estar com a turma, ele Uhum. queria estar de bando, de galera, Claro, e aí né? ficou grudado com os pais. Grudado com os pais. Então acho que foi muito desafiador para todos nós, né? A gente não estava no nosso melhor funcionamento, aliás, Uhum, eu acho que a gente está provavelmente no nosso pior uhum. funcionamento. E então eu acho que assim, tem experiências com essa história de tela que a gente sempre está voltando, porque eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso pela primeira vez na história, do jeito que isso está sendo colocado, do jeito que isso está entrando, misturando com um monte de coisa que também pode ser muito boa. Uhum. Então, acho que a gente vai aprendendo na tentativa e erro mesmo. Eu vou, assim, porque é impossível estar do seu lado e não ficar perguntando coisas para eu me entender melhor, quem está assistindo se entender melhor sobre a vida. Mas eu queria conseguir, porque eu acho que vale muito a pena, que você falasse sobre você, porque, Sim, né, as entrevistas, as pessoas usam você para a vida delas e não pergunta muito sobre você. Eu sim. quero conseguir, porque eu acho que você é uma pessoa muito interessante e vale a pena. É, por que que você foi fazer psicologia? Que você estava ali adolescente, 17 e Não, tal? não, Não? olha, a minha adolescência, 14 anos, eu decidi ser dramaturgo. E eu era alucinado por teatro. Eu sou até hoje, por dramaturgia e adoro cinema, teatro, sou noveleiro pra caramba. Assisti A Vida da Gente, que você participou ali como Uhum. roteirista e É linda tal. essa novela. Linda, linda. Então, teatro sempre foi uma paixão, né? E aí eu fui lendo os autores de teatro brasileiro, fiquei enlouquecido por Dias Gomes, Suassuna, sabe? Uhum. Eu falei, quero fazer isso. Mas Isso aos aí, 14 anos. 14 anos. Os livros já Como a tinham sua sido. família, você tem Eu tenho um irmãos? irmão mais novo, e a minha família é mineira, uma família de classe média, Seus pais são tradicional, vivos. são vivos, são ótimos, bem casados, Estão estão lá lá, na. fofos. Beijo, mãe e pai. É, mas, assim, não era uma possibilidade. Assim, é uma família em que eu fui criado para ter uma profissão científica. Uhum. Para Então, ser um para acadêmico ser ou um. para ganhar dinheiro? Não, não necessariamente. Assim, era essa sensação de que esse tipo de carreira é que vai te dar futuro, Uhum. né? O meu pai é educador também, ele foi professor do Senai, depois ele virou gestor do Senai, minha mãe é funcionária pública. Então eles sempre tiveram uma vida assim muito certinha, assim muito estável. Então eles queriam isso também para mim, para o meu irmão. Uhum. E quando eu fui um pouquinho mais tarde do que esses 14 anos, eu fui office boy do Banco do Brasil e os meus colegas eram todos economistas e administradores. E eu acho que naquele dilema de tentar entender o que eu queria ser, eu fiz economia. Passei, fui fazer faculdade de economia. Depois de 2 anos eu vi que aquilo não era para mim, fui Uhum. parar numa sala de uma psicóloga para entender o que eu era. Terminei 1 ano de terapia pedindo livros para ela de psicologia. Eu descobri que eu queria fazer aquilo que ela tinha feito Que comigo. legal. Muita gente vai estudar É, psicologia ou psicanálise é, porque se apaixonou fazendo, né? isso, isso. Aí eu entrei, mas ainda entrei com muita insegurança. Eu queria atender criança. E assim foi. Comecei atendendo criança, e depois fui para as famílias, porque atender criança é muito sofrido, porque a Uhum. gente sofre muita retaliação dos pais quando a criança começa a ficar mais autônoma. Hum. Então eu falei, a gente precisa trabalhar com os adultos da família, né? E Igual aí você eu foi fui, atender família e descobriu que precisava trabalhar o homem, você foi atender isso, criança e e descobriu fui, que precisava trabalhar os pais. exatamente. E aí depois de 30 anos, justamente com 44, eu lancei meu primeiro livro, e aí eu acho que
esse desejo da escrita se Aí, encontrou e de ali. falar também, né? Porque aí você começou a virar palestrante. Sim, antes Aí, veio o programa da Fátima, né? é isso que eu ia perguntar. Como rolou isso? Até hoje é um mistério, assim. Ninguém sabe muito bem como é que me acharam. Antes de eu chegar a São Paulo, eu passei 5 anos viajando o Brasil, todos os finais de semana, dando aula de pós-graduação, fazendo grupo terapêutico. Eu colocava, assim, no Facebook, assim, vamos construir juntos ações de psicologia por aí, para conhecer o Brasil. Então foi uma Viajou viagem pra caramba. para caramba. Eu conheci 22 dos 26 estados brasileiros fazendo trabalhos com psicologia, grupos, Que legal. coisas maravilhosas, Tati, que eu fiz assim. Então, na hora que eu pisei em São Paulo, eu falei, agora eu vou. Os meninos estavam cansados disso também. Eu estava cansado, mas não tanto quanto eles. E pediram, assim, para a gente ter uma vida, aspas, normal, que o pai Entendi. chegasse em casa todo dia. Sim. E aí a gente alugou uma casa com um anexo para fazer um consultório. Assim, pela primeira vez vou ter consultório, inclusive em casa. Não vai Vou- sair de casa Não mesmo. vou sair de casa. Aí a Fátima Bernardes me chama Muito e bom. aí acabou a história. E aí Fui você uma teve vez... que morar no Rio? Não, Ou você não. ia e voltava? Não, ia e voltava. Nossa, eu já passei Foram por isso 5 de anos. ponte aérea toda semana. Foi quinzenal. Ah, tá. Quinzenal. E essa experiência mudou a minha vida, né? Que aí fica muito mais conhecido. Muito mais Chama para mais conhecido. palestras. Eu sempre fui um conversador, assim. Eu acho que a minha maior habilidade na vida é construir diálogo. Então, eu sempre gostei de uma psicologia que fizesse isso, sabe? Que colocasse as pessoas para falar sobre aquilo que não conseguem falar umas para as outras, que pudessem aprender com as histórias, que Nossa, e aprendessem a deve ser escutar. tão lindo ser terapeuta familiar. Você deve ver aquela família chega toda quebrada e você vê eles É conseguindo É falar, lindo, curando Tati. sintoma que vem lá da É lindo, tataravó. é lindo, é lindo, é Nossa, é uma lindo, é profissão lindo. muito bonita. É muito Conta bonito. uma história assim de alguém, de alguma família que chegou, uma bem marcante assim. Tem uma história que me emocionou demais. Essa história aconteceu com uma família que tinha... eram 5 irmãos adultos, por volta de 30, 40 anos todos casados, todos com filhos, e eles tinham uma mãe viúva, muito ativa, e de repente essa mulher teve um AVC incapacitante. Assim, ela Nossa. ficou viva, mas ficou acamada, precisando de home care, e E o pai já tinha o pai já tinha falecido há muito falecido. tempo. Então, a decisão era na casa de quem Dos 5. dos 5 a mãe ia morar. E a primeira sessão foi muito triste, porque eles só tinham motivos para ela não morar. Então, a terapia de família, nessa hora, é uma volta à história inteira. E eram 5 crianças, de repente, falando assim, porque ela gostava mais de você do que de mim, porque você sabe que você era o filho preferido e agora você vai ter que ter um ônus maior em relação a gente, que a gente foi preterido, porque... Então, esse tipo de história é uma história muito potente que acontece... E você escreve sobre essas histórias? Eu escrevo pouco ainda, sabe? Porque essas histórias, claro que você vai proteger os nomes, mas são histórias tão Eu estou escrevendo agora fortes. um livro que vai ao ar. Vai ao ar, meu ato falho. Vai lançar. Que vai lançar ano que vem, que se chama Cartas de um Terapeuta de Casais. Aí eu vou falar muito de casais. Mas e aí ela ficou na casa de qual deles? Ela ficou na casa do caçula, que depois da discussão toda, ele disse, eu preciso resgatar uma coisa com a minha mãe, que eu acho que eu não vivi. Que ela já estava mais velha, ela não tinha mesmo pique para cuidar, e eu quero viver isso com ela. Qual?